Bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. O bate-papo de hoje pode mudar a sua vida. Hoje teremos dois assuntos. Vamos começar falando sobre os problemas na tireoide, que podem acontecer em homens e mulheres. Depois, falaremos sobre o ovário com a capitã de corveta médica Leilane Lota. Ela é encarregada da Clínica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Naval de Natal. Bom, convido agora a capitão-tenente médica Manuela Rolim. Ela é encarregada da Clínica de Endocrinologia da Policlínica Naval de Niterói. Ela vai falar conosco sobre a tireoide. Tenente Manuela, explica pra gente o que é a tireoide e para que ela serve. Então, Daniel, a tireoide é uma glândula em formato de borboleta, localizada no pescoço, logo abaixo do popularmente conhecido como gogó. É aquele ossinho mais proeminente na parte anterior do pescoço. Ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, que atuam em todos os sistemas do nosso organismo, como o cérebro, coração, fígado e rins. Quais são as possíveis alterações que podem ocorrer na tireoide? A gente tem 3 possíveis alterações que podem ocorrer na tireoide. A gente tem o hipotireoidismo, que é a deficiência na produção dos hormônios tireoidianos, gerando cansaço excessivo, boca e pele secas, alteração na memória, sonolência, unha e cabelos quebradiços. Realmente, são sintomas bem inespecíficos. Já o hipertireoidismo é o contrário do hipotireoidismo, gerando excesso na produção dos hormônios tireoidianos. Nesse caso, o organismo funciona demais. Então, pode ocorrer insônia, irritabilidade, taquicardia, emagrecimento, alteração do hábito intestinal com diarreia. E temos também as doenças nodulares da tireoide, que nem sempre apresentam sintomas. A maioria dos nódulos são benignos e só 5% dos nódulos são malignos. Existem causas ou fatores de risco para o hipotireoidismo? Daniel, essa pergunta é bem frequente no consultório. Então, quando a gente diagnostica o hipotireoidismo, a primeira coisa que o paciente pergunta é: mas por que eu tenho essa doença? O que eu fiz para ter o hipotireoidismo? Na verdade, o hipotireoidismo ele tem 2 causas. Ele pode ser primário ou secundário. O primário são aquelas doenças que acometem diretamente a glândula tireoide. E a causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde ocorre a produção de autoanticorpos que não reconhecem as células tireoidianas como sendo da tireoide e começa a atacá-la, ocorrendo um desequilíbrio, causando o hipotireoidismo. Mas a gente tem outras causas, como consequência a radiação da cabeça e pescoço para tratamento de câncer nessa região. A gente tem o hipotireoidismo induzido pelo tratamento do hipertireoidismo, que é a dose terapêutica de iodo. E a gente também tem outras tireoidites mais raras. Já o secundário, que é a causa mais rara, o problema não está na tireoide. O problema está na hipófise, que é uma glândula que fica dentro do crânio. E quais seriam as causas do hipertireoidismo? A causa mais comum é a doença de Graves, que também é um distúrbio autoimune e que produz um autoanticorpo que estimula demais a tireoide. Então, começa a aumentar a secreção dos hormônios tireoidianos. Mas existem outras causas, como, por exemplo, o nódulo da tireoide hiperfuncionante. Então, esse nódulo começa a produzir hormônios da tireoide. Existe também o uso inadequado do iodo, como, por exemplo, o Lugol, as gotinhas de Lugol. Existe uma incidência maior de problemas na tireoide em mulheres do que nos homens? De fato, Daniel, as doenças da tireoide têm uma incidência maior nas mulheres, mas ainda não temos o porquê disso. Bom, você pode contar pra gente qual é a importância do autoexame e como deve ser realizado? Realmente, Daniel, o autoexame é muito importante. Muita gente não sabe, mas existe um método que pode auxiliar a identificar algum problema na tireoide. Eu vou listar aqui um passo a passo para vocês fazerem em casa. O primeiro passo é separar um copo d'água e um espelho. O segundo passo é se posicionar na frente do espelho e procurar no pescoço a região do pomo de Adão, vulgo gogó.
ali está a sua glândula tireoide. Palpe ela. O passo 3 é para você inclinar um pouquinho o pescoço para trás para a região ficar um pouco mais exposta. Quarto passo, você palpando a tireoide, beba um pouquinho d'água. O ato de engolir fará que a tireoide suba e desça. Observe se existe algum caroço, alguma saliência tocando ali nas suas pontinhas de dedo. Caso exista, procura um médico, um endocrinologista para te ajudar melhor. Quando uma pessoa deve dosar os hormônios da tireoide? Daniel, essa pergunta é muito interessante, de quando eu devo dosar meus hormônios da tireoide. Atualmente, se tem uma recomendação que homens e mulheres acima dos 35 anos e as gestantes, independente da idade, façam uma dosagem dos hormônios tireoidianos. Essa dosagem é feita através de sangue. E temos alguns casos especiais, que pacientes que têm um risco aumentado para disfunção tireoidiana, que são aqueles pacientes que já tiveram alguma doença tireoidiana, pacientes que têm bócio, né, que é o aumento do volume da região cervical, pacientes que foram submetidos à radioterapia da região cervical por algum câncer de cabeça, de pescoço, pacientes que usam algumas medicações que predispõem às disfunções tireoidianas, como lítio, amiodarona, e seu médico vai saber te auxiliar. Outra coisa muito importante também são para aqueles pacientes que têm alguma doença autoimune. Como eu disse anteriormente, existem causas autoimunes de disfunção tireoidiana. Então, aquele paciente que já tem alguma doença, como diabetes mellitus tipo 1 ou artrite reumatoide, eles devem passar por uma avaliação. Outro ponto importante são aqueles diagnósticos de demência e depressão. Antes do médico fechar esse diagnóstico, é muito importante fazer um diagnóstico diferencial com disfunções tireoidianas. Bom, Tenente Manuela, e para encerrar aqui, então, você teria mais alguma dica para as mulheres cuidarem melhor da saúde? Claro, vamos terminar esse bate-papo dando um conselho, uma dica para vocês mulheres. Mulheres, se cuidem, mantenham um estilo de vida saudável, se exercitem, façam uma atividade física rotineira, se alimentem bem, consumam frutas, vegetais, verduras, mantenha-se um controle, uma gerência do estresse. Como eu disse acima, muitas causas das disfunções tireoidianas são causadas por doenças autoimunes. Então, esse estilo de vida saudável contribui muito para evitar essas doenças. Bom, agradeço então a Tenente Manuela. Dando continuidade ao nosso bate-papo, agora convido a comandante Leilane Lota. Bem-vinda, comandante. Em maio, existe a campanha do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. Existe alguma prevenção? Oi, Daniel. É isso mesmo. Existe um Dia Mundial do Combate ao Câncer de Ovário, tá? Esse dia é no dia 8 de maio. Por isso que no mês de maio a gente sempre vem falar sobre câncer de ovário. E aí eu acho interessante, primeiro, a gente definir o que é ovário, né? Quem é o ovário? É muito comum as pessoas se confundirem que órgão é esse, né? É um órgão do sistema reprodutor feminino, somente as mulheres têm ovário, e são aqueles órgãos que ficam na pelve, são duas pequenas glândulas que ficam do lado do útero, e eles são produtores de hormônios femininos. Eles são importantíssimos para as mulheres desenvolverem as mamas, os pelos, para elas ovularem e engravidarem. Então, os ovários, eles são responsáveis pela produção e o armazenamento dos nossos óvulos. Esses óvulos que vão futuramente ser fecundados por um espermatozoide dentro da trompa e virar os nossos embriões. Então, eles são glândulas que produzem os óvulos. A cada ciclo menstrual, eles produzem e liberam um óvulo que vai ser fecundado. Então, as funções desse ovário, eles produzem os hormônios femininos, a progesterona e o estrogênio, e eles produzem e armazenam os óvulos, que a cada mês são recolhidos pelas trompas, e enquanto durar a vida reprodutiva da mulher,
eles vão ser liberados mensalmente. Então, existe uma campanha mundial para o câncer de ovário. Por quê? Porque ele é o segundo câncer ginecológico mais comum. Ele fica atrás apenas do câncer do colo do útero. Então, você me perguntou se existe uma prevenção. Infelizmente, até o momento, a gente não tem métodos de detecção precoce. E a prevenção, ela vai ser aquela da maioria dos cânceres que a gente massifica e fala sempre: hábitos de vida. Então, a mulher deve combater a obesidade, a mulher deve se alimentar bem, comida de verdade, com poucos industrializados, aquela comida que a gente faz na feira, no açougue. A mulher deve praticar atividade física de forma regular, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, deve controlar o estresse. Então, todos esses fatores diminuem as chances de ter câncer em geral, tá? Não se faz, até o momento, não tem uma prevenção, não tem assim, qual que é o exame que previne? Não existe. Seriam, por exemplo, um exame de imagem que muitas vezes inicialmente detecta alguma anomalia, é uma ultrassonografia via transvaginal. Seriam necessários fazer 10.000 exames para a gente diagnosticar um único caso de câncer de ovário. E mesmo assim ele tem muitos resultados falso positivos. Então acaba que a gente iria fazer uma quantidade enorme de exames para não conseguir diagnosticar o suficiente. Então, até o momento, a gente não tem uma prevenção específica, não tem nenhum marcador que a gente faça como os homens têm, o PSA da próstata, a gente não tem esse exame para fazer anualmente. Então, o que a gente fala é melhorar a nossa qualidade de vida. A alimentação mais próxima daquilo que seja saudável, prática de atividade física e se abster de bebidas alcoólicas e de tabagismo. A senhora pode explicar para quem está nos ouvindo, há fatores de risco para este tipo de câncer? Sim, os fatores de risco existem sim, tá? É aí que vai entrar a consulta médica, é aí que o médico normalmente vai fazer algumas perguntas para detectar quais são esses fatores de risco. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, o fator idade. O câncer de ovário ele aumenta com o avanço da idade da mulher. Então, aquela mulher na faixa entre os 50, a partir dos 60, 65 anos de idade, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de ovário. O outro fator de risco são ovulações excessivas. Lembra que eu falei que o ovário ele libera um óvulo todos os meses, né? Quando a gente engravida, ótimo. Se a gente não engravidar, a gente menstrua e no mês seguinte a gente ovula novamente. Então, esse processo que o ovário rompe a sua cápsula, libera o óvulo, elimina o óvulo para ser captado pela trompa e depois a cicatrização da superfície desse ovário, isso acontece de forma sucessiva ao longo da vida. Então, quanto mais ovulação mensal, maior chance de desenvolver um câncer de ovário. Então, por exemplo, aquelas mulheres que tiveram a menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, e aí acabaram por parar de menstruar somente após os 55 anos. Então, ela teve uma vida reprodutiva, ela ovulou muitas vezes. Então, essa mulher tem um fator de risco, né? A mulher que nunca engravidou, porque no momento que a mulher engravida, ela para de ovular. Então, a mulher que nunca engravidou, ela tem um maior risco, sim, de desenvolver um câncer de ovário, tá? Outro fator importantíssimo, e aí é o mais importante, é a história familiar. A história na família de um parente de primeiro grau deve ser considerado um fator de risco importante. Mas não é para qualquer câncer. Tem pessoas que a gente fala assim, não, meu pai teve câncer de próstata, não é um fator de risco para você. Não, meu pai teve câncer de laringe, não é um fator de risco para você. Nós estamos falando do mesmo tipo de câncer. Então, a história na família de câncer de ovário é muito importante. Além desse câncer de ovário, o outro câncer que a gente deve estar pesquisando na família é o câncer de mama e o câncer do colo retal, que é a parte do intestino.
Então, esses 3 tipos de câncer, eles andam de mãos dadas quando a gente fala de história familiar, tá? Então, assim, quando a gente tem uma história familiar bem definida, a gente consegue ver um fator de risco aí, tá? Isso em mãe, filha, prima, tia, né? Se tem um parente nesse grau de parentesco que a gente citou, isso pode aumentar as chances em até 50% da pessoa desenvolver um câncer de ovário. Se ela tiver 2 pessoas da mesma família, muito próximas, aumenta mais ainda. Então, esse é o principal fator, porque essa doença ela pode estar ligada, não necessariamente está sempre, ok? Ela pode estar ligada a mutações genéticas. E um outro fator de risco que eu gostaria de citar é o excesso de gordura corporal, tá? Isso aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de ovário. Então, recapitulando, fator de risco para câncer de ovário, o principal é a história familiar em parente de primeiro grau, nos cânceres de ovário, mama e colo retal. E a seguir, fator idade, ovulações excessivas, né? Aquela mulher que sempre menstruou, ovulou, e o excesso de gordura corporal. Esses são os principais fatores de risco para câncer de ovário. A senhora falou dos fatores de risco, mas existe algum fator que protege a mulher contra o câncer de ovário? Então, Daniel, quanto aos fatores protetores, será que existe alguma forma de proteger de câncer de ovário? Sim, sabe que tem um fator protetor já muito descrito na literatura, que é o uso do contraceptivo oral. Pois é, a famosa pílula anticoncepcional, que hoje em dia é demonizada, né, por conta, ninguém mais quer usar pílula. Isso tem sido uma coisa muito interessante nos consultórios. Não julgo, entendo perfeitamente, mas é sabido e a gente precisa falar que o uso do anticoncepcional por pelo menos 5 anos diminui sim o risco de desenvolver câncer de ovário. Então seria interessante essas mulheres que a gente detecta que tem um fator de risco aumentado para câncer de ovário, seria interessante a gente pensar numa forma contraceptiva dela usar um contraceptivo oral, né? Por que isso? Porque lembra que eu falei que o ovário, ele ovula várias vezes ao longo da vida, e isso é um fator de risco para desenvolver? O anticoncepcional, ele é um anovulatório, ou seja, a mulher não ovula, então esse ovário ele fica mais quietinho, mais paradinho, ele não vai ter um risco tão grande de ficar toda hora rompendo a cápsula dele, cicatrizando, rompe, cicatriza, e aí isso vai proteger esse ovário de um futuro câncer, tá? Aquelas mulheres que engravidaram várias vezes também se beneficiam, porque não ovularam sucessivamente, né? Então, existem sim os fatores protetores, tá? Importante te falar, assim, sobre a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, muitas pessoas ficam preocupadíssimas. Doutora, eu tenho muito medo de ter câncer de ovário porque eu tenho síndrome do ovário policístico. Não precisa ter medo. Não é fator de risco para câncer de ovário, tá? A síndrome de ovários policísticos é uma síndrome caracterizada pela mulher não ovular com frequência. Então, muito pelo contrário, não causa câncer de ovário quando a mulher tem ovários policísticos. Bom, comandante, e qual seria a prevalência do câncer de ovário? Ou seja, em que proporção ele costuma acontecer numa determinada população aqui no Brasil? Bom, Daniel, a prevalência estima-se algo em torno de 6 a 7 mil casos por ano, e um número de óbitos em torno de 4 mil óbitos por ano, tá? Esse é o desafio do câncer de ovário, um câncer com uma taxa de mortalidade alta. Quais são os sintomas mais comuns do câncer de ovário? É uma boa pergunta. Os sintomas mais comuns do câncer de ovário, eu te diria que na fase inicial o câncer de ovário não causa sintomas. E assim, todos os sintomas que ele vier a causar serão sintomas inespecíficos. Não é aquela assim,
aquele sintoma que a pessoa fala, nossa, com certeza está com câncer de ovário, né? Porque no início ele cresce de forma lenta, ele não causa nenhum sintoma. E aí, à medida que esse tumor vai crescendo, aumentando de tamanho, aí ele pode começar a ter sintomas vagos, inespecíficos. Por exemplo, um parente olha e repara que a pessoa mudou a silhueta dela, um aumento do volume abdominal, uma retenção de líquido, né, alterações gástricas, né, assim, aquela pessoa que começa a sentir mal do estômago. Aí os casos mais avançados começam a aparecer um emagrecimento sem uma causa, né? Não existe, por exemplo, uma alteração menstrual. Não tem uma secreção que a gente olhe e detecte, poxa, e suspeite do câncer de ovário, né? Então é muito raro acontecer o sangramento. A dor, quando ela acontece, ela já é num caso normalmente de uma doença já instalada, né? Normalmente líquido dentro do abdômen, já com uma massa na região pélvica maior. Então, infelizmente, os sintomas eles são inespecíficos e eles só aparecem quando a gente já está numa situação de doença avançada. Comandante, a senhora quer deixar um recado final para quem está nos ouvindo? Bom, como um recado para quem está nos ouvindo, eu gostaria de deixar algumas coisas claras, né? Não estamos falando aqui sobre o preventivo ginecológico, tá? O preventivo, aquele exame que nós colhemos material do colo do útero, né? Para enviar para análise, aquele exame é importantíssimo para detectar o câncer mais comum na mulher, que é o câncer do colo do útero. Então, cada órgão tem o seu tipo de câncer. Isso é importante a gente detectar, tá? Não estamos falando aqui que o exame preventivo ginecológico previne o câncer de ovário. Ele previne apenas o câncer do colo do útero. O exame para câncer de ovário não temos ainda. Nada que na literatura nos respalde para que nós façamos um exame e detectemos o câncer de ovário. Ainda não temos. Mas o que eu posso dizer para essa mulher, para essa pessoa que está nos ouvindo? Devemos estar atentos aos fatores de risco, tá? Então, se a mulher tem uma história de uma familiar próxima dela, uma mãe, uma prima, uma tia, 2 tias, ela deve estar alerta e reportar isso ao médico dela. Estar atenta também à manutenção do peso corporal, né? Isso é um desafio na nossa atualidade, né? A gente sabe que existe uma epidemia de obesidade, a gente sabe que isso é um desafio imenso na mulher, principalmente durante a menopausa, onde o metabolismo da mulher diminui sensivelmente e a perda de peso se torna uma dificuldade. Então, é muito importante a mulher estar atenta ao que ela ingere, à sua alimentação, que ela tenha uma alimentação saudável, que ela consiga fazer as suas compras com o menos industrializado possível. Aí, o excesso de açúcar, né? As pessoas hoje em dia, não, mas eu não como açúcar. Não como, sim, mas toma suco cheio de açúcar, bebe café com açúcar, come doce pra caramba, né? Então, a gente precisa estar atento às medidas que está ao nosso alcance, né? A gente não tem o controle de tudo. De tudo a gente não tem. Mas aquilo que está dentro do nosso controle, eu acredito que a gente deve se ater, tá? A atividade física é uma coisa super importante. A atividade física parece um remédio na vida da pessoa, né? Então, tem coisas que a gente não deve negociar, né? Não deve negociar. Por exemplo, você negocia escovar o dente, tomar um banho, todos os dias você não faz? Então, você deve colocar na sua vida uma atividade física como uma situação inegociável, né? Como um benefício para você próprio. Você vai estar investindo na sua poupança. Você vai estar investindo em você, na sua velhice, na sua idade madura, para que você consiga ter uma autonomia, para que você consiga envelhecer de forma saudável. Então, é super importante, o recado que eu queria deixar é
é esse, assim, é para a gente estar atento aos fatores de risco, aos hábitos saudáveis, né? A gente fazer, no mínimo, uma consulta por ano no ginecologista e ter essa atenção com relação à história familiar, tá? Então, eu queria agradecer também você que nos ouviu até agora, queria agradecer o convite do Daniel, da equipe do Saúde Naval, me senti extremamente honrada com esse convite e estou aqui à disposição para o que os senhores precisarem, tá bom? Um abração. Bom, comandante Leilane e tenente Manuela, muito obrigado pela participação. E para quem esteve conosco até agora, obrigado por terem ouvido o podcast Momento Saúde Naval. Até a próxima.